Boa noite, bom dia, boa tarde para você que vai assistir essa live. Depois, sim, ela vai ficar gravada. E dentro da série, nós estamos organizando a respeito dos fatores psicossociais. Um deles é justamente sobre a avaliação ergonômica preliminar. Há 2 meses passados, nós falamos também sobre a importância, um aspecto da ergonomia para o mapeamento dos fatores psicossociais, com foco na carga mental, né? O que é, como é que ela se define, quais são as possibilidades, como é que nós avaliamos isso. E hoje a minha convidada, que eu já vou chamá-la aqui, é a Eva Cruz. O tema de hoje vai ser literalmente o porquê. Ela é a forma do mapeamento psicossocial, dos gestores psicossociais, eles entrarem dentro do PGR. Então, seja muito bem-vinda, Eva. Eu estou vendo o seu computador. Ah, pronto, agora virou. Muito boa noite para você. Seja bem-vinda a esta live e já vou pedir para que você também se apresente. Uma alegria contar com você aqui hoje. Boa noite, obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Eu me chamo Eva Cruz, eu sou fisioterapeuta, né? Tenho especialização em ergonomia e fisioterapia do trabalho e estou aqui agora com vocês para poder a gente falar desse tema que é tão importante, né, doutora? Que exige muitas dúvidas e a gente está aqui para um ajudar os outros aqui nessa construção de ideias, né? Acho que o caminho é esse, desse bate-papo aqui. Perfeito. Então vamos lá. Nossa proposta é justamente ser um bate-papo super direto, objetivo, né? Curto e depois, claro, a Eva vai deixar as redes sociais dela para poder depois a gente prolongar essa conversa em outros fóruns. Eu estou aqui com a minha pesca. E aí, Eva, vamos logo abrir o seguinte: o que é o conceito, né, da avaliação ergonômica preliminar, já que historicamente a gente sempre ouviu falar sobre a avaliação ergonômica do trabalho. Então, o que é a avaliação ergonômica preliminar e por que ela se tornou, na sua opinião, o ponto de partida para a gente tratar, né, ou olhar, ou pensar, ou refletir, agir em relação aos fatores psicossociais? Vamos lá, ela já quis que eu tivesse gol logo do primeiro momento, né? Então vamos chutar para o gol. Falando de Copa do Mundo. Então, assim, a análise ergonômica preliminar, ela, como o nome já diz, é uma avaliação preliminar que está dentro da ergonomia, que já nasceu lá na NR17, esse conceito, quando houve atualização, né, em 2022. O porquê disso? Porque existia a análise ergonômica, a avaliação ergonômica do trabalho. E aí, com a atualização da NR17, a NR17 ela pede para que se avalie, né, as situações de trabalho, e nessa avaliação das situações de trabalho é preciso iniciar através da análise ergonômica, da avaliação ergonômica preliminar. No contexto da NR1, dos fatores psicossociais, né, no qual a AEP ela ficou mais, assim, divulgada e disseminada para todas as áreas, né, que antes ficava mais no contexto da ergonomia ou de quem trabalhava exclusivamente com a questão de, né, de riscos ocupacionais. A gente vai falar do PGR, que é o Programa de Gestão de Riscos Ocupacionais. Lembrando que a gente está numa live aqui e a gente pode ter pessoas que são, né, de outras áreas e que possam ter interesse em conhecer. E a NR1, ela pede que a gestão do risco ocupacional inclui, e aí quando ela fala dos fatores psicossociais, ela pede para que seja via AEP. Por que isso? Porque a gente precisa avaliar as situações de trabalho. Os fatores de riscos psicossociais estão relacionados ao trabalho, e isso a gente vai ver lá na ergonomia, na organização do trabalho. Então, o engenheiro Maicon colocou aqui, eu vou sempre ler nos comentários, viu? A avaliação econômica preliminar é a base do eixo central da avaliação e o reconhecimento dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Exatamente, é isso mesmo, Maicon. É esse eixo, né? E quando a gente fala desse eixo, a gente vai falar do GRO e do contexto do PDCA, né? Que o GRO nos pede, né? Que é o planejar, né? Executar, né? Checar e agir, né? Ajustar o que for preciso. Essa parte inicial lá, que é do planejar e do executar, a EP, ela é muito importante. Ela vai entrar nessa configuração para que a gente busque identificar
a causa, o fator que pode gerar o risco. Existem muitas dúvidas porque há muito pensamento da consequência, né? E prevenção, a gente vai trabalhar com a causa para que não aconteça, né? Para prevenir, né? E quando a gente fala de avaliação ergonômica preliminar, quais são os tópicos, né? Como é essa estrutura deste documento? Só um pouquinho, o engenheiro Michael também colotou. Isso mesmo, PDCA contínua. Obrigada, engenheiro, você está super... É muito legal com essa participação de vocês. Então, o que é que nós precisamos minimamente ter em um documento como avaliação ergonômica preliminar? Eu não estou falando do cenário ideal, do cenário perfeito. Até porque a grande maioria das empresas brasileiras são formadas por micro e pequenas empresas. Então, o que é que precisa ter neste documento? Bom, só uma ressalva na questão da maioria das empresas. Quando houve a atualização da NR17, ela foi pensando nisso mesmo, né? Porque como a análise ergonômica do trabalho é algo mais abrangente, específico, demorado, e muitas vezes, né, as empresas elas não têm o suporte de dar conta dessa demanda toda, o que foi que se pensou? Vamos pensar em algo macro, vamos identificar, tentar agir, e aquilo que quando a gente vai checando, não vai dando certo, não vai chegando aquilo que a gente objetivou, vamos estudar mais aprofundado. Aí a gente vai para a ET. Mas vamos para a EP, que é o nosso papo aqui. O que acontece com a EP? A primeira coisa, quando você chega numa empresa, né, ou a empresa, a gente precisa olhar se ela tem PGR. Né? A EP pode ser feita também para empresas que não têm a obrigatoriedade do PGR, isso é importante, e para os fatores psicossociais é importante lembrar que todo mundo tem que fazer. Quem não tem PGR também precisa fazer. E se tiver o PGR, é bom porque a gente já vai entender a estrutura de como essa empresa funciona, quais são os potenciais e riscos, porque se a gente vai pensar em risco psicossocial relacionado ao trabalho, a gente tem que lembrar de todos os outros riscos ocupacionais que influenciam diretamente, né? Porque está tudo interligado. Então, se eu já conheço a natureza da atividade, que o PGR ele pode me trazer, né? Algumas informações eu já consigo fazer um planejamento de como eu vou estruturar essa EP. Então, primeiro passo, consultar PGR, consultar PCMSO, saber se existem eventos sentinelas como absenteísmo, né? Como afastamentos, situações de acidente, qualquer coisa que faça você construir pedaços de informações para você formar na sua análise, né? Na sua avaliação ergonômica preliminar. Agora, existe um fator que é importantíssimo e não pode faltar, o diálogo com os trabalhadores. Os trabalhadores, eles precisam estar em todo o momento desse processo do gerenciamento do risco ocupacional relacionado, né, aos psicossociais. Ele vai entrar no momento em que você vai identificar que aquela percepção, quando você faz um questionário, quando você faz uma entrevista direta, né, no ambiente de trabalho, e essa conversa que você vai ter com o trabalhador é uma conversa sobre a situação do trabalho. Você não vai perguntar coisas pessoais sobre ele, você não vai perguntar o que ele está sentindo, porque isso aí faz parte da avaliação psicossocial individual. A nossa avaliação, para essa EP, a gente vai avaliar o contexto do trabalho, como é que funciona o trabalho, o que você está envolvido dentro desse trabalho, quantas pessoas trabalham. Então, assim, quando você coleta essas informações, que pode ser via um questionário, que seja um questionário validado internacionalmente, pode ser um questionário feito de uma entrevista que você pode fazer semi-estruturada, pode ser através de conversas de grupo e que você vai pegar essas informações. Quando a empresa é uma empresa muito grande, que tem muitos funcionários, os questionários validados internacionalmente, eles são os melhores. Porque ele vai trazer ele já é um questionário feito de um estudo que já foi validado, já foi aprovado, e aí você já vai ter umas perguntas estruturadas, né, que vai ajudar nesse conceito. E entender, como o Michael falou aí, o conceito organizacional. Né? Então, assim, essa é a base estrutural da EP. Depois que você pega e faz essa reunião de informações, aí que você vai construir essa análise, aí você vai identificar se existem fatores que são de risco psicossocial, que nem todo fator de risco psicossocial, por conta da natureza da atividade, pode estar ali contida. E é essa entrevista e essa reunião de informações
é que vai trazer essa relação. E o documento, ele tem que compor isso. Lembrando que o PGR, ele não pede o relatório específico do documento, ele pede aquela matriz de risco com o gerenciamento. Não necessariamente precisa vir aquela EP, aquele relatório todo aprofundado, ele precisa constar ali como você está construindo, né? E como é que você está executando essa gestão. Muito bom. Aí, como aqui colocou, né? Contexto organizacional, cognitivo, ambiental, no viés coletivo. Para quem também quiser saber mais a respeito, né, de ferramentas validadas, às vezes possui uma empresa maior, convido a conhecerem a Escutares, www.escutares, de escutar mesmo, escutares.com.br. Como é que, né, a análise ergonômica preliminar, você consegue identificar quando um fator psicossocial ele de fato se torna um risco? Como é que o profissional vai ler aquela avaliação econômica e vai dizer, poxa, eu estou compreendendo que aquele fator psicossocial ele se transformou em um risco. Isso fica claro na avaliação econômica preliminar? Ou precisa estar claro? Bom, vamos lá. Na avaliação econômica preliminar, o fator ele é identificado através das demandas que são decorrentes daquilo que foi investigado. Então, vamos pensar que o fator de risco seja a sobrecarga, tá? Essa sobrecarga, lá na análise ergonômica preliminar, ela vai aparecer como? Ela vai aparecer com distribuição desigual de tarefas. Ela pode aparecer como aumento da demanda, horas extras, né? Então, assim, na AEP, ela vai trazer justamente quais são as situações que podem estar provocando aquela sobrecarga. E, além disso, as recomendações do que pode ser feito para poder corrigir essa situação. Bem claro. E um dos nossos desafios aqui, inclusive, é justamente nós tratarmos, né, como é que a gente avalia sobrecarga? Como é que a gente avalia carga mental? Como é que eu avalio, até para poder ousar colocar, né, em um documento que existe não reconhecimento ou existe alguma expressão de violência, né? Então, a proposta começou, né, no passado com carga mental, a gente agora está falando aqui sobre avaliação econômica preliminar, mas o meu desafio é justamente estar dissecando cada um desses aspectos para reduzir a subjetividade e trazer mais segurança para quem efetivamente está à frente realizando este mapeamento, porque às vezes não é algo tão simples de fazer, né? E também não se tornar depois um documento que vá contra até o próprio profissional. Eu acredito, doutora, que assim, a subjetividade, quando a gente vai pensar, quando a gente vai tratar de subjetividade, a gente vai tratar muito do indivíduo, tá? Quando a gente faz uma avaliação no contexto de coletividade, eu não tenho como caracterizar subjetividade, porque eu estou olhando o coletivo e eu estou olhando a causa raiz. E no próprio manual do GRO, no próprio guia do MTE, ele fala sobre essa condição da gente avaliar a organização do trabalho, a gente avaliar o contexto do trabalho. E o risco psicossocial, quando a gente avalia na organização, ele é fácil de ser identificado. Ele acaba não sendo subjetivo. É como se a gente fosse fazer um planejamento de algo, né? Então, ou então, assim, eu posso dar um exemplo, vários exemplos, assim, meio que eu gosto de fazer algumas comparações com a nossa vida cotidiana. Um aluno que tira péssimas notas. A consequência dele tirar péssimas notas ao longo do ano é ele ir para a recuperação ou ele perder de ano. Então, perder de ano nesse contexto nosso de psicossocial seria um fator subjetivo da condição desse aluno, tá? Seria, no caso do psicossocial, um estresse, alguma condição de saúde mental que tá levando à perda desses trabalhadores do ambiente de trabalho. Mas a culpa é de quem em relação a isso, né? Será que tem culpados? E se tiver culpado, será que o aluno ele é o culpado pelas más notas?
né? Às vezes a gente costuma dizer assim, porque ele não estuda, porque ele não se dedica, mas qual é a causa dele não estar conseguindo alcançar as notas? Pode ser que ele não esteja sendo acompanhado da forma adequada, ele não esteja tendo boas noites de sono, ele não tá com uma rotina programada, ele não está de que ele tenha que estudar, né? A depender é preciso que saber se a escola tem capacitação para atender esse aluno. Então, assim, na AEP, a gente vai identificar essas causas. O que é que pode estar causando essa perda da nota, né? Essa condição. Então, assim, foi identificado na AEP que ele não tem uma rotina assídua, porque ele tem a escola, faltas, né? Não tem aulas na escola que dá para ele ter continuidade, para poder fazer a prova. E aí a gente tem que cuidar disso. Professores que não têm capacitação para dar aula. Então, assim, essas condições que a gente identifica, a gente vai buscando ações e medidas para poder tratar. Aí vamos supor que a gente capacitou o professor, a gente adequou a escola, a gente adequou a carga horária dele de estudo, os pais estão acompanhando, tendo reforço, mas mesmo assim ele continua com as notas baixas. Aí a gente percebe que, além da EP, eu preciso no plus a mais. Aí eu vou lá para a ET, porque aí eu vou parar e pensar, será que ele não precisa de uma avaliação psicológica? Será que é questão visual e eu preciso fazer uma avaliação oftalmológica? Será que eu preciso de fazer uma avaliação com fono? Então, eu acho que quando a gente traz para o nosso contexto de saúde do trabalho, talvez fica mais fácil da gente tornar isso palpável. Então, assim, eu não tenho que pensar na subjetividade nesse momento agora. Eu tenho que pensar o porquê é que determinadas coisas acontecem, né? E aí o guia do MTL traz alguns exemplos, né, de fatores. Então, assim, quando você vai fazer o mapeamento inicial, que é lá na parte do planejamento, lá da EP, da parte inicial, quando você vai identificar a demanda e analisar tudo, é você perceber se aquele contexto ali pode estar gerando aquele fator de risco que vem, assim, subentendido para aquela condição de trabalho, sabe? Muito bom! Estamos aqui na live com vários profissionais que que trabalham com ergonomia. Muito bem-vindos! Aqui eu tenho, engenheiro Maicon, né? Altas demandas cognitivas, excesso de tarefas. Yuri, as melhores, somos todos. Engenheiro, observar e avaliar a peça organizacional, lideranças difíceis. Como será que a gente avalia, né? Lideranças difíceis. Será que o problema não está na liderança? Pois é. E qual é a frequência que você pode orientar, né? Aqueles que estão nos ouvindo aqui, que depois vão também assistir a gravação. Uma empresa precisaria fazer esta avaliação e a reavaliação em qual periodicidade? Vamos lá. A própria NR1, né? Ela fala sobre a periodicidade de 2 anos, né? Da atualização do PGR. Eu acredito que seja um período aceitável também para poder a gente estar fazendo o ciclo do PDCA, né? Ele rodar. Até mesmo porque a gente não tem como, assim que a gente avalia, que a gente finaliza a EP, já entregar resultados. Esses resultados, eles vão vir com o tempo, de acordo com as mudanças, né? Que elas vão ocorrendo. E é por isso que a EP, ela é fundamental, ela é importante. Porque, como ela não exige, doutora, um estudo aprofundado, né, como você havia comentado, carga mental de trabalho, processos de relações e tudo mais, ela quer olhar a situação pontual ali. À medida que você vai identificando essas situações, você vai buscando meios de intervir. E aí, você tem que fazer o plano de ação rodar. Qualquer relatório, até o relatório de avaliação ergonômica, relatório de avaliação de ruído, do que for, se você não faz um plano de ação rodar, é a mesma coisa de você pegar um documento e engavetar. Então, por isso que é muito arriscado quando você só vai fazer entrevista com o trabalhador, você só vai usar checklists para fazer entrevista com o trabalhador, e desse resultado você colocar como AEP, porque isso não é AEP. A EP é todo esse processo que a gente já explicou aqui, e mais a execução do PDCA. Isso é ergonomia. Ergonomia, quem sabe gerenciar risco, ou fazer gerenciamento de plano de ação, está fazendo a ergonomia acontecer. Você trouxe um ponto fundamental.
Não é ser consultor de NR1, não é ser. É porque é tanto nome na internet, é Hum, tanto curso, é é tanta novidade. especialista em fator psicossocial. Gente, quem sabe fazer gestão de riscos, né? Exato. Riscos, enfim, tem muito a contribuir Quer ver nesse uma processo. coisa, doutora, interessante? É que, assim, até quem já faz a gestão de risco acaba vendo essa enxurrada de informação e aí fica achando que existe algo novo. Não tem nada de novo, sabe? A NR1 é a NR1, a NR17 sempre foi a NR17. Ocorreram atualizações, mas o trabalho, ele é o mesmo. Se a gente for parar para pensar que antes até da atualização da NR17, quando ela veio falar de AEP, quem já faz uma gestão de risco, né, ocupacional e que já tem um programa de ergonomia bem estruturado dentro da empresa, tem o profissional lá que está fazendo pontual as avaliações, né? Quando a área médica ela precisa saber se aquela condição do trabalhador, na hora que ele vai trazer ele de volta para o trabalho, quando você vai adequar o posto de trabalho para ele e tudo mais, você está fazendo a EP, porque você está adequando aquela situação, você não está fazendo aquilo, aquele estudo extensivo, né? Enfim, então isso sempre aconteceu. Só que agora está lá documentado e que está sendo cobrado. E se agora eu me lembrei de algo muito importante, que este processo de diagnóstico não seja, vou voltar, um risco. Um risco para o trabalhador, um risco para o profissional e um risco para a empresa. Então, nós temos que ter Com responsabilidade certeza. do que colocar, da forma que colocar e ter efetivamente, assim, de tudo que eu ouvi, de tudo que eu percebi, né, de como, da metodologia que eu utilizei, o que de fato é crítico e como é que eu vou colocar isso no documento. E aí, pensando também nisso, convido vocês e também podem indicar no dia. É final de julho, 1º de agosto, vai ter uma formação. Vai estar eu, a Daniela, psicóloga, Gabriela, advogada trabalhista, e o doutor Danilo, que é um juiz do trabalho, para a gente discutir durante 2 dias este assunto. Né? E Uhum. o que é que vem, Eva? Qual é o produto final dessa avaliação ergonômica preliminar? Né? Ela vai servir, ok, para o PDCA, e o que mais ela pode contribuir para os profissionais da área de SST, para as empresas efetivamente? Ó, se a gente parar e pensar que a AEP, ela não tá sendo, ela não é um documento construído para responder auditor, né? A gente tem que entender que a AEP é um documento construído para que a gente faça a gestão do risco ergonômico. E dentro dessa gestão do risco ergonômico existem os fatores psicossociais. Eu não posso desassociar o fator psicossocial dos outros fatores ergonômicos, né? E principalmente da organização do trabalho. Então, se ficar muito claro isso para mim, eu vou fazer com que o programa de ergonomia ele seja contínuo na empresa. E esse não é nem um documento, mas é essa construção de gestão em que você faz o estudo, a análise da eficácia, que é importantíssimo para você saber a participação dos trabalhadores, porque não adianta o que a doutora Ana fala, o que Eva fala, o que Maicon fala lá. Quando a gente chega na empresa, a gente precisa escutar o trabalhador e ouvir dele quais estratégias ele consegue identificar que possa melhorar os processos de trabalho. Né? Então, assim, se eu não escuto ele e eu quero impor para ele uma medida porque eu acho que é bacana assim, funcionou na empresa tal, né? Então, não vai estar funcionando. É a mesma coisa, eu fiz o questionário na empresa X, eu posso fazer na Y, eu posso fazer na Z. Não é assim, cada empresa ela tem sua particularidade, cada situação de trabalho tem sua particularidade, até na própria empresa, determinadas funções, determinadas áreas têm suas particularidades. Então, por isso que não pode ser algo que seja colocado no mercado assim, eu faço a avaliação da NR1, porque a avaliação da NR1 não é psicossocial. A NR1 é uma norma regulamentadora que fala da gestão dos riscos ocupacionais. Então, assim, é algo muito complexo. Quem está fazendo aí a avaliação da NR1, essa pessoa realmente é muito diversificada, assim, nas suas especialidades, né? E, enfim. O engenheiro Michael colocou aqui
riscos ocupacionais, físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, né? Que inclui barra psicossocial, mas eu espero que um dia, enquanto não for, enquanto a discussão, né, de uma NR específica para psicossocial não voltar, porque esse foi o caminho, a pandemia que interrompeu, então enquanto ela continuar dentro da ergonomia, a gente deve falar físico, químico, biológico, ergonômico de acidentes. Ponto. Não tem que colocar o detalhe do psicossocial. Já que o psicossocial, eu acho até, doutora, que não precisa essa questão de separação, porque se a ergonomia ela o que envolve a adaptação do trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, como está lá na NR17, é isso que tem que ser visto. E tem que ser lembrado que isso não é saúde mental, é avaliação do risco psicossocial. A avaliação relacionada à saúde mental, à condição subjetiva, à condição individual, isso vai estar lá no PCMSO, vai estar lá com a área médica, né, atuando em relação à condição do trabalhador, né? Acho que aqui vale a pena eu destacar uma questão. Eu ter saúde mental do ponto de vista individual, como você trouxe, é perfeito. É a minha avaliação, né? Eu posso ter problemas psíquicos, problemas cardiovasculares, posso ter uma vida dificílima, mas ter saúde mental, no sentido de ter a capacidade de tomar decisão, de ter clareza, de responder a situações, né? Mesmo que sejam de altíssima pressão, utilizando as minhas estratégias, né? E também o apoio, né? Família, amigos. Então, é quando eu, apesar dos meus problemas, e todo mundo tem problema, né? Não existe super-herói, Mulher Maravilha, sou capaz, né, de seguir a minha vida. E muitas vezes a gente está vivendo determinados momentos da nossa vida onde isso vai estar abalado, onde eu vou, às vezes, deprimir, vou me isolar, não vou precisar de ajuda, não vou conseguir tocar, né, naquela velocidade. Velocidade e pressa são coisas diferentes, como eu toco a minha vida. Agora, quando a gente fala de um programa de saúde corporativa, de um programa de saúde mental, um programa de saúde, ele tem 3 pilares. Eu tenho a prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária. E o que é que eu tenho na prevenção primária? Eu preciso reconhecer o risco. Eu preciso educar as pessoas para que elas, assim que perceberem, né, que o ruído tem alguma coisa estranha, né, que estou sentindo um cheiro diferente, eu preciso ter capacidade disso para que isso não leve a um adoecimento. Então, o reconhecimento do risco, as intervenções que são realizadas são parte desse processo. Exatamente. Os fatores psicossociais em si, ele é um dos determinantes de saúde. Isso aí é uma diretriz, né, da Organização Mundial da Saúde. Tem muitas outras coisas que também são fatores estressores e de risco, mas o psicossocial, ele é muito pouquinho, é uma parte dele. Então, é muito importante que esse diagnóstico, todo o trabalho, né, de intervenção, então, se existe uma carga muito elevada, mental muito elevada, é claro que eu preciso começar a perceber se essas pessoas estão se impactando negativamente por causa disso. Agora, se eu tenho alguém que está cuidando, que está tratando, que está fazendo com que essa carga reduza no ambiente, eu, né, aí na prevenção secundária, não vou precisar fazer diagnósticos precoces, não vou precisar ficar fazendo, né, avaliações com questionários para poder avaliar se a pessoa está ou não. Então, eu reduzir, eu mitigar esses riscos dentro do meu trabalho, que não é só o ergonômico, aqui eu já estou, né, embutindo claro. O ergonômico, ele é determinante para nós termos uma organização mais segura e mais saudável. Eu tenho aqui psicofisiológico, com características psicofisiológicas, o guia do Ministério da Saúde, do emprego reforça a psicossocial relacionada ao trabalho, prevenção, atestação, organização, isso. Bem, pode falar. Não é isso, doutora, é justamente como você falou, né? Então, assim, a gente está lá na parte primária, né?
em que a gente identifica isso, e que não te retira a atuação das outras demandas, né, das outras áreas, nas outras instâncias, né, que precisa ser acompanhado. Então, se eu já tenho trabalhadores, e já tenho trabalhadores expostos, eu preciso cuidar desses trabalhadores, eu preciso identificar as situações, né? Mas uma coisa é isso, e outra coisa é o que a NR1 ela está pedindo, né? Que é em relação a entender a organização do trabalho, porque quando você tem essa parte aqui do que a NR1 está pedindo, facilita para as outras instâncias construírem os seus programas, né? Construir como vão consolidar os programas em relação ao acompanhamento de saúde mental, a questões preventivas, né? Porque você já tem esse material que vai lhe dar base para poder entender que medidas você vai colocar, né? Muito legal, Eva. Quero agradecer imensamente a você. E assim, gente, a Eva tem muita experiência, principalmente, Eva, você precisa falar mais a respeito do seu trabalho, de experiência na indústria petroquímica, né? Está aí quase graduando em psicologia também. Olhe a densidade de formação da Eva. Maicon, você está saindo, muito obrigada pela sua presença. A Fabiana entrou. Me fale Então, mais, Eva, do seu trabalho. o que é que eu posso falar? Eu sou fisioterapeuta e quando eu trabalhava na atenção já, né, do cuidado com a saúde, né, das pessoas na clínica, e que eu via as pessoas com questões osteomusculares em idades jovens e que você percebia assim, por que que essas pessoas estão assim, isso me chamou a atenção sobre o contexto de saúde do trabalhador, né, e como eu poderia intervir no antes, né, para evitar que essas pessoas adoecessem. E aí comecei a estudar sobre ergonomia e aqui na Bahia, né, que eu atuo aqui no polo petroquímico e nas empresas que eu atuo, eu fui construindo o meu PDCA, a forma de gerir ergonomia, de entender que não é só entregar um relatório de análise ergonômica, o ergonomista ele precisa estar ao lado do trabalhador e a ergonomia ela precisa, como o Hudson Couto fala, ela precisa ser ativa e participativa. Não existe ergonomia de consultor em que ele entrega um material e a empresa fica lá solta, né? E nessa escuta, porque a atuação do ergonomista envolve muito a escuta, e aí você percebe que as pessoas estão no ambiente de trabalho e elas possuem suas questões e elas necessitam falar, e isso me chamou a atenção. Eu preciso entender um pouco mais sobre saúde mental, da mesma forma que eu entendo sobre anatomia, sobre osteomuscular, né, sobre funcionalidade, enfim, então, como também eu busquei entender sobre um pouco da engenharia, não fui para essa área da engenharia, que eu não sou muito boa de exatas, mas é importante a gente, quando a gente vai atuar como ergonomista, a gente entender os processos de trabalho. Então, dentro dessa minha universidade, que eu chamo Polo Petroquímico de Camaçari, eu aprendi o que era o PDCA, né, na vida real, na ativa, e aprendi a construir esse gerenciamento que é ir em loco, entender a situação de trabalho e buscar intervir em tempo real e fazer esse plano de ação acontecer. Tem uma empresa, né, de consultoria em ergonomia, que é a Prisma Ergonomia, e não atuo só no polo, não. A gente tem atuação também no supermercado, escritório, diversos ramos de serviços, né? Enfim, eu tenho uma bagagenzinha aí de uns 13, 14 anos aí de história. Que bom, que bom. É muito bom, né? A gente ter profissionais que, primeiro, são apaixonados pelo que fazem, né? Assim, a gente percebe, eu pelo menos, né? Estou percebendo Uhum. isso a partir, né, do teu olhar, da tua fala, a consistência, a tranquilidade, a segurança. E é muito, muito importante nós podermos contar, né, com profissionais como você. Então, pessoal, sigam, né, a Eva. Aqui você entrou na live. Sua forma de contato, como é que as pessoas podem entrar em contato com você?
Eu acho que hoje foi a minha primeira live, viu? Por incrível que pareça. E assim, no LinkedIn vocês podem me encontrar, né? Eva Cruz, tem o Prisma Ergonomia também. E aqui agora no Instagram aí, que vocês já me conhecem, vocês me acham também. E nos eventos, a gente teve um evento recente agora, o Fórum NR1 Bahia, foi o segundo Fórum NR1 Bahia, e que foi um evento fantástico, né? Onde trouxeram vários representantes, né, da área. O Mauro Miller estava aqui, e o Marcato, a Silene Zimmermann, então, assim, pessoas importantes, né? Que a Lucy também, que é da Abergo, e que trouxe essa discussão, né, para poder esclarecer mais sobre a EIP, que para mim, doutora, é a minha maior preocupação, é a gente fazer com que todo mundo entenda que a EIP não é entrega só de questionário, de resposta de questionário, e o trabalhador também, assim, talvez uma mensagem que a gente possa deixar para eles aqui é que não tenham medo de responder, né, as perguntas, se chegar um profissional para poder falar sobre a condição de trabalho, respondam, porque ninguém está avaliando se você tem uma condição de saúde, né, de doença mental ou alguma condição que vai lhe incapacitar para o trabalho. Essa avaliação da NR1, ela não é para isso. E se estiver acontecendo, você deve procurar o seu gestor, a área que cuida dessa parte de saúde ocupacional ou de saúde do trabalho dentro da empresa, né, ou de segurança do trabalho, para poder sinalizar, olha, estão me fazendo perguntas que não faz parte do contexto. Então, sim, por isso que é muito importante, para a gente não esquecer aqui nesse momento, é que todo mundo precisa conhecer sobre o que são os fatores psicossociais para saber o que está respondendo e para saber o que está acompanhando, né? Seja trabalhador, seja líder. Muito bom. Já me deu uma ideia agora do tema de um outro conteúdo, de uma outra live, justamente sobre o método de coleta. E são vários, os cuidados são vários. Às vezes as pessoas assim, estão aplicando o questionário e me liga. Doutora, está perguntando isso aqui. Não, porque ele está com medo disso aqui. Ao vivo e a cores, né? Exatamente. Então, realmente precisa ter muito cuidado. Outro comentário é a Milena Jerônimo. Obrigada pelo conhecimento. A Eva é uma profissional muito competente, além de ser humano maravilhoso. Olha só. Aí não vale, aí não vale. E que honra. Sua primeira live, que seja apenas a primeira de muitas que você possa ocupar, né? Outros palcos da vida, levando o seu conhecimento tão profundo, tão generoso, né? Para tantas pessoas e empresas. E a Fábia França. Parabéns pela live, muito rica. Tenho o privilégio de trabalhar com Eva desde 2018 e ela é um poço de conhecimento. Pessoas que trabalham comigo, né, acaba esse tempo todo aí vira amigo, né? Mas assim, percebem muito a questão de ser observadora, né, Fábio? Então, onde eu tô, já estou prestando atenção em algo e estou sinalizando, e esse é o nosso papel, né, doutora? A gente que trabalha falando sobre prevenção do risco ocupacional, quem faz prevenção do risco ocupacional tem que estar o tempo todo atento a qualquer situação. O olho fica sensível, exatamente, né? O coração também. Às vezes eu não quero nem olhar, mas eu estou olhando. Ricardo Correia, muito obrigada, parabéns pela live. Ricardo trabalha também na segurança do trabalho e é um escritor, ele é um poeta. Eu já falei para ele, Ricardo, abra seu Instagram, publique seus poemas. E ele, inclusive, cedeu um poema maravilhoso do e-book sobre posicionamento, né? Que está disponível. Só ir lá no link da bio, que é um guia para as mulheres no ambiente de trabalho, para a gente saber se posicionar, mesmo que às vezes venham diálogos, né? Inadequados, inoportunos. Qual é a fala? E a gente começar a treinar isso, porque às vezes isso não sai natural, mas quando tem um guia e eu vou treinando determinadas respostas, até que isso introjete e se torne natural. Então, nesse mundo, a gente precisa... Né? E aí o Ricardo me presenteou com um poema e eu agradeço imensamente a generosidade dele. E Narcissiste. Parabéns, Eva, você é uma inspiração. Muito obrigada.
E assim, agradeço muito, doutora, pela oportunidade, né? Você falou de minha generosidade, mas eu acredito que eu venho acompanhando o seu trabalho e percebo a sua preocupação em relação a justamente isso, trazer a visibilidade para os demais profissionais, né? Às vezes a gente procura muita gente de outros lugares, mas a gente tem muita gente boa por aqui, já atuando, já trabalhando, e é muito bom esses espaços para que a gente se posicione, né? E mostre que a gente também tem capacidade de construir, né, um ambiente melhor de trabalho, né? Porque a gente tem profissional que se prepara para isso. Todos nós. Exatamente. E quem está aqui. Então, gente, eu quero agradecer a vocês. A live vai ficar gravada. Também vou subir no YouTube, que daí no YouTube eu espalho para as minhas redes sociais, né, os WhatsApps, e peço para que vocês compartilhem também este conteúdo para as pessoas e empresários que você entender que, enfim, né, se interessariam, isso é importante. E passo a palavra para você, Eva, para as suas palavras finais, e aí a gente encerrar. Então, coloco-me à disposição, né, das pessoas. Eu já tenho meu contato aqui do Instagram, tenho meus demais contatos que a gente vai colocar lá descrito direitinho. E estou sempre à disposição para poder trocar ideias, né? Porque eu acredito que a gente, quando a gente soma conhecimento, a gente amplia os olhares e traz novas oportunidades para esse nosso cenário, né? Então, desejo a todos aí um semestre novo aí, de novos desafios, porque a NR1 já está ativa e a gente precisa mostrar para as empresas que a gente sabe fazer, né? Que nós estamos preparados e o básico, entender a organização do trabalho, fazer o gerenciamento do risco, você tem o atendimento lá sobre os fatores psicossociais. Muito bem. Obrigado, gente, a todo mundo e até Obrigada. uma próxima oportunidade e sucesso na sua carreira, Eva. Muito Um obrigada. beijo, doutora. Muito obrigada. Tchau, Tchau, gente. tchau.